Como fazer amigos e influenciar pessoas. Muitas pessoas são contra os ensinamentos desse livro, mas ele é um dos meus livros preferidos. O título é chamativo e não condiz com a realidade, já que ninguém faz amigos, mas o que podemos fazer é bons contatos. E é para isso que esse livro foi escrito, e com certeza ele te ajudará muito a se tornar uma pessoa melhor. Uns anos atrás eu estava tentando aplicar o conceito de reciclagem em casa. Fomos todos criados sem esse hábito, mas sabia que dava para mudar. Então comecei colocando 2 lixos separados, e aí tentava ficar controlando tudo que ia para o lixo e fazer com que todos seguissem minhas ordens, como um guarda. Mas, invariavelmente, quando voltava para casa depois de algum tempo fora, ficava triste em ver todo o lixo misturado, e tentava até achar quem havia feito o erro para me ensinar, mas nunca dava certo. Foi aí que tentei uma abordagem diferente. Toda vez que alguém colocasse o lixo no lugar certo, eu buscava fazer um elogio e reafirmar o porquê ele devia ou não ir para os escláveis. Resultado, em pouco tempo, toda a minha família aderiu ao plano e ainda passou a ideia para outras pessoas. Mas então, por que a crítica não funciona? Primeiro, porque coloca a pessoa na defensiva, fazendo com que ela se esforce para se justificar. E segundo, porque fere o orgulho e a importância da pessoa. E o resultado por várias vezes é o pior possível, o ressentimento de quem você quer ver melhor. Um dos conselhos mais sábios que já recebi foi esse. Se você quer mesmo consertar alguém, comece consertando a si mesmo. Princípio 1. Não critique, não condene, não se queixe. Diz a história que uma mulher chegou ao seu marido dizendo que queria uma lista com 5 coisas que ela poderia fazer para ser uma esposa mais eficiente. Ele disse: "Vou pensar nisso e amanhã te respondo, ok?" A manhã seguinte, ele se levantou bem cedo, ligou na floricultura para que entregasse à sua mulher exatamente 5 rosas vermelhas, acompanhada com um cartão dizendo: "Não consigo me lembrar de 5 coisas em que você poderia mudar. Te amo do jeito que você é." O que acho mais interessante nessa história é que, como em todo bom casamento, eles sabiam que tanto ele quanto ela podiam fazer uma lista bem maior que essa. Mas em vez disso, ele resolveu demonstrar carinho e ainda deixar um elogio. Ele poderia ter feito a lista? Sim, ela poderia ter mudado para melhor depois disso? Talvez. Mas então, o que ele conseguiu com as flores? Ele conseguiu demonstrar seu amor e ter uma mulher muito mais feliz em casa, o que pode acabar, indiretamente, influenciando mais do que uma lista de 5 defeitos. Princípio número 2. Aprecie, honesta e sinceramente. Todos os verões eu saio para pescar no rio perto de casa. Pessoalmente sou apaixonado por sorvete de morango, mas sei que, por alguma estranha razão, os peixes gostam mais de minhocas. Por isso, quando vou pescar, não penso no que eu gosto, mas sim no que os peixes gostam. Tive que ficar um bom tempo longe da minha mãe, e aí, quando voltei, ela queria fazer algo bem gostoso para comemorar minha volta, e me perguntou o que eu queria comer. Disse que queria macarronada e um pavê de maracujá, meus pratos preferidos. "E aí?" ela incrédula perguntou. "E feijoada? Você vai querer também, né?" Respondi que não precisava, deixando ela um pouco desanimada. Agora me respondam a pergunta de R$1 milhão. Qual é o prato preferido da minha mãe? O que quero mostrar com essas 2 histórias é que a maioria das pessoas só olha para si e não conseguem perceber o enorme mundo ao seu redor. Se alguém procura entender os outros e ser útil, já desfruta enormes vantagens. Aquele que conseguir isso terá um mundo ao seu lado. Princípio número 3. Desperte na outra pessoa um ardente desejo. Agora, algo que me deixa um tanto quanto fascinado em relação a nós, humanos, é observar pessoas vendo fotos. Sabe aquelas fotos que tiramos com todos os amigos juntos? Na próxima vez que tirar uma foto assim, pergunte para as pessoas se a foto ficou boa ou não. Em 99% dos casos, as pessoas vão basear sua opinião somente na única pessoa que elas viram na foto, que no caso, foram elas mesmas. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas se interessam primeiramente nelas mesmas. Ouviram? As pessoas se interessam primeiramente não em você, ou no marido delas, ou em qualquer pessoa que seja, elas primeiramente se interessam nelas mesmas. Eu mesmo admito que intrinsecamente sou assim,
E costumava fazer isso em todas as minhas conversas. Apenas conversava sobre assuntos que entendia bastante e que estava interessado. Por muitas vezes, nem ouvia o que a pessoa queria falar, pois estava interessado somente no que eu iria responder. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Porém, hoje, se a pessoa começa a falar sobre vinhos, a primeira coisa que quero é entender todos os tipos diferentes, e como ela consegue diferenciar cada um. Quando eu conheço alguém com um pensamento diferente, eu quero realmente entender o ponto de vista dela, discutir conceitos e ver por quais caminhos ela percorreu até chegar nesse ponto de vista. Princípio número 4. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa agora. O próximo princípio já discutimos um pouco no vídeo como conversar alguém em 90 segundos, e é sobre sorrir. Como é importante dar um sorriso sincero. Isso vai um pouco além de querer mostrar estar feliz, mas sim, que o sorriso por si só traz felicidade. Estudos já foram feitos demonstrando que o simples ato de forçar os músculos, quando fazemos para sorrir, já nos faz ficar com um bom humor. Não é o que você tem, ou quem você é, ou onde você está, ou o que você faz, que o tornam feliz ou infeliz. É o que você pensa sobre isso. Já vi a felicidade estampada no rosto tanto em pessoas morando em mansões, quanto em moradores de rua. Agora, algo que a maioria das pessoas se diz ser ruim é em guardar nomes de pessoas. Tem gente que esquece depois de 2 minutos de conversa, mas quando outras pessoas esquecem o nome delas, ficam um pouco ressentidas. Então, não deixe que o ressentimento envenene suas futuras amizades. Trate os outros da mesma forma como deseja ser tratado, lembrando o nome delas. É difícil? É, mas com esforço e um pouco de dedicação, todos nós conseguimos. Existe uma técnica que está no livro e que comecei a usar. Junto com o nome, tente guardar outras características em que você possa categorizar a pessoa, que podem ser tanto físicas, como alto ou baixo, ou tanto pessoais, como o tom de voz, engraçado ou não. Criar esse catálogo de informações ajuda seu cérebro, pois o cérebro memoriza melhor quando categorizamos algo. Princípio número 6. Lembre-se que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. É difícil imaginar que a dor de cabeça de alguém pode ser mais preocupante que a morte de 1 milhão de pessoas na China. Mas se for a sua cabeça que estiver doendo, você não vai estar nem aí para o que acontece do outro lado do mundo. A vida que mais importa para uma pessoa é a dela mesma. Como já disse, em conversas conseguimos ver isso. Comumente as pessoas ficam tão preocupadas pensando no que vão dizer em seguida, que não abrem os ouvidos para o que a outra pessoa diz. Faça o oposto disso. Esteja verdadeiramente interessado no que as outras pessoas têm a dizer e dê a elas a atenção exclusiva dos seus pensamentos. Se quiser ser um bom conversador, seja um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Princípio número 7. Seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. E parecido com o princípio anterior, o princípio número 8 é: fale de coisas que interessem a outra pessoa. Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, era conhecido por isso. Fosse um jovem estudante, um ativista da paz, um político ou quem quer que seja, Roosevelt tinha o que conversar. E como ele conseguia? A resposta é simples. Todas as vezes que ele esperava algum visitante, ficava acordado até tarde, lendo sobre o assunto que ele sabia interessar a outra pessoa, e assim, conseguia a total atenção dos seus hóspedes. O que podemos fazer é aproveitar que estamos na era da informação e buscar fazer o mesmo. Antes de encontrar alguém, vá até as mídias sociais e pesquise sobre os assuntos que ela mais gosta. Assim, você poderá aproveitar o seu melhor e se enriquecer a cada vez que conversa com alguém diferente. Agora, quase todas as pessoas que você conhece se sentem superiores a você de alguma forma, e elas provavelmente são mesmo. Então, um caminho seguro para tocar o coração delas é as fazer compreenderem, de maneira sutil, que você reconhece essa importância. Dê esse presente a elas, e o faça com sinceridade. Faça-se sempre a pergunta: o que eu posso admirar nessa pessoa de forma sincera e honesta? Ao descobrir, não economize elogios sinceros. Princípio número 9. Faça outra pessoa se sentir importante, e o faça com sinceridade.
E essa foi a resenha do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um grande abraço.